Marcos, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Diz a palavra do Senhor assim: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Meus irmãos, tenho caminhado aqui no Evangelho segundo Marcos, depois desta volta aos nossos cultos presenciais, os irmãos têm acompanhado. Tenho de vez em quando feito um contraponto com o Evangelho de Mateus, que foi a última série de sermões que eu preguei nos cultos matutinos, não é? Foi em Mateus. À noite eu estava pregando em outro texto, como os irmãos sabem, mas era no Evangelho segundo Mateus. E gosto de lembrar para mim mesmo e para todos que me escutam a realidade de termos 4 evangelhos diferentes. Nós cremos, com o povo cristão, reformado, ortodoxo, que toda a Bíblia foi inspirada pelo Senhor. Deus inspirou então pessoas específicas para escreverem aquilo que Ele determina para a nossa orientação. Nós não acreditamos que a Bíblia tem a palavra de Deus, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos algumas coisas que são mais importantes que outras. O registro é para a orientação do nosso coração, todas as Escrituras. E o Senhor Deus escolheu 4 evangelistas para escreverem. 2 do grupo dos 12, mais perto de Jesus, vocês sabem muito bem disso. 2 que não estavam tão próximos de Jesus assim, pelo menos num primeiro entendimento. Lucas, o chamado médico amado, aquele que caminhou junto com Paulo narrativamente nas suas viagens. Isso está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, conhecido, Lucas, e que o início do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho atribuído a Lucas são iguais, mostram que era um trabalho de alguém bastante sistemático e cuidadoso para escrever os evangelhos. João, um evangelista que andou tão perto de Jesus, tão próximo do Senhor Jesus, que é o dos 4 evangelhos o que traz nuances bem diferentes dos outros, ao ponto dos estudiosos juntarem os 3 primeiros evangelhos de uma maneira mais junta nas suas narrativas, chamam de evangelhos sinóticos, e nós temos o evangelho de João, nunca contraditório, mas complementar. Deus usa as maneiras como os discípulos viam, estavam próximos, escutavam e registravam para a nossa orientação, às vezes com detalhes diferentes. Marcos, este 4º evangelista, entre esses que eu estou dizendo, era o que talvez estivesse mais distante de Jesus. Bom, Lucas não sabemos, não temos informação. Mas este Marcos é o mesmo João Marcos, o Marcos combinado João, como diz as Escrituras. João é um nome hebraico, Marcos é um nome grego, não é a tradução um do outro, mas são nomes de origens diferentes, já demonstrando um pouquinho a origem de João Marcos. A mãe de João Marcos era uma pessoa que fazia parte da igreja iniciante, era uma pessoa de posses, era uma pessoa de certas condições financeiras. É na casa de Maria, mãe de João Marcos, que o povo crente estava reunido, na narrativa do início do livro dos Atos, estava reunido quando Pedro estava na prisão, e eles reuniram em oração. Nós sabemos que era uma família de posses pela casa, pelo tamanho da casa, por ter um lugar para reunir a igreja, porque havia uma serva chamada Rode, está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então eram pessoas de posses. João Marcos devia ser um menino, devia ser um rapaz, alguém mais novo, e ele acompanhou muito das histórias iniciantes. Quem sabe esta Maria, nome comum, como você percebe, lá no âmbito judeu da época de Jesus, mais comum, tão comum como em nosso país, não é? Esta Maria deveria ser uma das discípulas de Jesus que andavam com ele. Temos os 12,
os 12 mais chegados, os 12 chamados com uma missão, chamados de apóstolos, e nós temos um grupo imenso de discípulos de Jesus. Esta Maria, com certeza, fazia parte deste grupo também. Então, João Marcos deveria ter muito conhecimento das histórias, porque nós lemos lá, e por Pedro ter ido à casa de Maria, e pela igreja reunida, sabemos que havia uma proximidade entre Pedro e a família Maria. João Marcos eram conhecidos. As narrativas históricas variadas, não é? As citações dos primeiros da igreja citam João Marcos em diversos momentos de sua vida. Uma das coisas que tem é que há uma igreja famosa atribuída a ele, aquela catedral da cidade de Veneza, é deste Marcos, é dedicada a este Marcos especificamente, mas há muitos outros exemplos. Marcos caminha. Quando Paulo e Barnabé saem na sua primeira viagem missionária, as Escrituras dizem que eles foram acompanhados por João Marcos, e eles sobem. Se você tem um mapa assim mais ou menos daquela região na sua mente, você deve lembrar assim: subiram como de Israel, passando pelo Líbano, adentraram a atual Turquia, não existia Turquia naquela época, adentraram a Ásia Menor, passaram pela região da cidade do próprio Paulo. Paulo era oriundo daquela região ali, Tarso fica naquela região. Eles passaram juntos e num determinado momento da viagem, João Marcos deixou de viajar. Não sabemos o motivo. As Escrituras não dizem, mas dizem que ele deixou de viajar com eles na primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé voltam a Jerusalém, e vão a Antioquia, e vão sair na segunda viagem. Quando eles estão se preparando para a segunda viagem, Barnabé quer convidar o seu primo. João Marcos é primo de Barnabé também, está lá na carta que Paulo escreve aos Colossenses. Então, Barnabé quer levar João Marcos, e Paulo discorda, porque esse rapaz, ele abandonou a primeira viagem. Não sabemos o motivo, o que aconteceu, mas ele abandonou a primeira viagem. E há uma discussão enorme entre eles, ao ponto de o livro de Atos dos Apóstolos dizer que eles dividiram. Barnabé foi para Chipre, e Paulo então fez a segunda viagem num caminho semelhante ao que tinha feito antes, ainda que com outros lugares visitados, e leva Silas nessa segunda viagem. Barnabé sai com João Marcos. João Marcos é o motivo de uma primeira discussão, mas depois de alguns tempos, quando você vai lendo o Novo Testamento, você vê que aparece de novo. Inclusive, Paulo pede que enviem João Marcos a ele, porque ele é útil, diz Paulo. Ou seja, reataram as relações depois de algum tempo. Deve ter amadurecido, provavelmente. Mas os historiadores contam que João Marcos teria, os historiadores da igreja primitiva contam que João Marcos teria ido para Roma, quando Pedro, anos depois, foi para Roma. E como era conhecido do relacionamento, o que diz a história, alguns registram, é que Pedro contou para João Marcos da sua vida e sua experiência apostólica. E então isso deveria ser a origem deste que é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. Alguns, quando olham o Evangelho de Marcos, numa crítica literária, acham que ele é um evangelho muito pobre. Ele é o menor de todos eles em extensão. Não é? A maneira como apresenta, alguns são críticos e acham muito pobre este evangelho. Não acredito que é uma peça de literatura. Outros, pelo contrário, acham maravilhosa a maneira como Marcos escreve este evangelho. E ele descreve coisas gostosas. Estou falando tudo isso, meus irmãos, não perdendo tempo, mas querendo provocar em você essa delícia que é ler as Escrituras e buscar conhecer mais as Escrituras e olhar da maneira tão especial. Marcos faz narrativas daquilo que Pedro trouxe, alguns detalhes em Marcos que não são citados nos outros evangelhos. Provavelmente coisas que Pedro viu e participou. Pedro trata dele mesmo, e Marcos aqui registra, não é? Algumas coisas acerca de Pedro, nem sequer põe o nome de Pedro, coisas vantajosas de Pedro e coisas vergonhosas coloca o nome. É muito interessante. Um historiador acha até que João Marcos foi uma espécie de algum escritor do Evangelho que na verdade seria a autoria de Pedro. Olha só como chegam os estudiosos a imaginar isto. Pode ser, não é? Porque isso não atrapalha nada absolutamente o ensino da sagrada inspiração de Deus. Mas aqui é uma história maravilhosa. Quando eu estava estudando, preparando, como eu vou andando com os irmãos
pelas leituras bíblicas, eu cheguei nesse texto e pensei, o que eu vou falar desse texto? É um texto que não tem muitas coisas a serem pesquisadas, não existem aqui doutrinas complicadas para nós entendermos, nós não temos aqui alguma coisa que fala de eleição, que fala de eternidade, que fala de exorta por uma santidade, não temos coisas tão profundas, mas eu não podia deixar de falar deste texto de uma maneira especial hoje para todos nós, da maneira como o texto falou ao meu coração. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus se retirou para os lados do mar. Por favor, não estamos falando de Mediterrâneo, nós estamos falando do mar da Galileia, nós estamos falando do mar lá no norte, e Jesus então estava do lado do mar, e uma multidão enorme seguia. É o começo da jornada do Senhor. É o começo do seu ministério, jornada ministerial. Nós temos os primeiros embates, e aqui então Jesus está ali, e uma grande multidão, da própria Galileia, da Judéia, da capital, Jerusalém, que fica na Judéia, da Idumeia, além do Jordão, hoje seria a Jordânia, Cisjordânia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, litoral do atual Líbano, cidades fenícias, tinham pessoas que vinham deste lugar, muita gente, porque escutava a notícia de Jesus e viam, e a multidão era imensa. Eu fico imaginando a multidão imensa seguindo o Senhor Jesus e procurando conhecê-lo, sabiam dos seus milagres. Nós lembramos de alguns milagres passados, já foram motivos de meditação aqui, não é? A cura daquele paralítico, o homem da mão ressequida. Nós lembramos de milagres e citações genéricas de milagres, que ele curava, ele fazia vários sinais, muitas coisas, a multidão ia atrás de Jesus, mas agora a multidão estava ousada. Você lê no texto aí, porque a multidão o apertava. O versículo 10, curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele. A ideia é que apertavam Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam receber o milagre de Jesus. E na beira do mar, isso é um tanto quanto perigoso, não é? E o versículo 9 é o versículo que eu proponho para ficar no nosso coração hoje. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Hoje de manhã eu cheguei ao púlpito aqui, preguei o mesmo sermão, e não tinha tema do sermão. Você vê na capa do boletim, está escrito mensagem, mas eu, depois de ter pregado de manhã e voltar ao assunto aqui hoje, eu falei, o tema do meu sermão hoje é um barquinho. Um barquinho. Um comentador que eu pesquisei sobre esse texto no Evangelho de Marcos, Stemacher, um americano, foi conhecido aqui no Brasil, mas um americano, escrevendo seu comentário naturalmente, originalmente em inglês, ele disse que não há palavra para ele na língua inglesa para barquinho. Eu sei, você como eu deve saber muito inglês, como eu sei muito inglês, a ponto de saber que barquinho eu traduziria para o little boat, seria o que eu traduziria, né? Mas o que ele quer dizer é que essa palavra barquinho no significado original é mais do que um barco pequeno, mais do que uma pequena canoa, é uma palavra carinhosa. Ele diz assim, os latinos têm palavra, ele, comentador, eu estou lendo um livro em português, mas ele é a tradução do livro em inglês, assim, os latinos têm palavras que servem aqui, nós na língua inglesa não temos uma palavra propriamente boa para isto, diz o comentador. Achei interessante. Aliás, não é Stemacher não, é o Hendrickson que fala sobre isso. E ele faz esse comentário interessante, um barquinho. Jesus está sendo comprimido, ele pede aos discípulos, deixem pronto um barquinho, porque se a multidão começar a apertar muito, eu vou subir sobre este barquinho. Ponto. Uma coisa simples que pode ficar no seu coração, mas o que me chamou a atenção é o que eu quero chamar a sua atenção e perguntar para você, Jesus precisa de barquinho? Será que Jesus precisa de barquinho? Será que há necessidade de um barquinho para salvar Jesus de cair na água, de ser tão comprimido pela multidão que acabaria indo para a água e ficaria sem saída? Será possível isso? Ora, meu irmão e minha irmã cristã, você conhece as histórias de Jesus,
Você sabe muito bem que Jesus Cristo andou sobre a água. Qual que é o problema de ser pressionado pela multidão em direção à água? Se ele podia andar sobre a água, se ele tinha o domínio sobre todos os elementos, por que ele precisava de um barquinho? Por que ele queria um barquinho? Se o Senhor permitir, ainda na pregação, nós vamos andar alguns capítulos, vamos chegar na multiplicação dos pães e peixes. Marcos não conta este detalhe, mas João registra que quando chegou o momento da multiplicação dos pães e peixes, Jesus pergunta: o que nós temos aí para dar à multidão? Pergunta aos seus discípulos, é claro que ele sabia muito bem, e lá no capítulo 6 de João, diz que os discípulos disseram para ele assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Um rapaz, não sei o nome desse rapaz, você não sabe o nome deste rapaz, é um rapaz anônimo nas Escrituras. Ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, versículo 9 do Evangelho segundo João, no capítulo 6. E o Senhor Jesus pega aqueles elementos e o transforma no alimento para aquela multidão, segundo as Escrituras, de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Conhecendo mulheres e crianças, eu tenho certeza que aquela multidão tinha pelo menos 3 vezes o tamanho dos 5.000 homens que estavam lá. Pães e peixes. Jesus precisa de pães, de cevada e de peixinhos. Jesus precisa de barquinho. O Senhor Jesus fez um milagre maravilhoso. Alguns ficam debatendo sobre isto. Uma vez eu escutei uma versão que diz que na verdade ao Jesus orar e falar daquele jovem que se dispôs o seu lanchinho para poder ajudar de alguma maneira, que o coração das pessoas se moveu de maneira que todas as pessoas amorosamente foram levadas a dividir seu lanche com as pessoas ao redor. É uma visão tão bonitinha, tão poética, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que Ele multiplicou, e Ele pode multiplicar, porque Ele é Deus. Nós não precisamos inventar assuntos para Jesus. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. Ou você crê no Deus Todo-Poderoso, ou você não crê em Deus Todo-Poderoso. Houve teólogos no passado que se levantaram para tirar todas essas histórias fantásticas no olhar deles, porque isso tudo era invencionice. Invencionice, não tem nenhuma prova sobre isso, mas é absurdo. Ora, ou eu creio num Deus Criador, que faz tudo do nada pela sua palavra, nem que fosse a primeira pedra a ser explodida lá no início de tudo, conforme alguns entendem, nem que seja, mas crer num Deus soberano e criador de tudo, não acreditamos em nada. O Senhor não precisa de barquinho, o Senhor não precisa de pãozinho, o Senhor não precisa de peixinho, o Senhor não precisa de Fernandinho, o Senhor não precisa de você, mas Ele quer, e Ele nos chama para o seu trabalho. Era a previdência de Jesus, era o cuidado de Jesus. Você está usando máscara aí sentado. Quem está em casa naturalmente não deve estar usando máscara, mas você aqui está usando máscara. É uma coisa pequenina que nós usamos. Alguns, se considerando mais espirituais, vão dizer assim: para que usar máscara dentro da igreja? Vocês não têm fé? Para que usar máscara? Por que nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco e o oficial vai pegar com uma pinça o pão e colocar na sua mão e vai limpar a mão com álcool antes? Para que vocês não têm fé? Para que isso tudo? Não precisa de nada disto. Deus nos dá sabedoria para utilizarmos e para nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance fazer. Por causa disso que usamos máscara dentro da igreja. E eu só não uso porque foi tirado o banco aqui da frente, é para ficar um espação aqui na frente. É por causa disso que nós lavamos nossas mãos, é por causa disso que nós passamos álcool em nossas mãos, é por isso que tomamos os cuidados devidos. Sim, tomamos os cuidados devidos. Deus não precisa de máscara. É evidente que o Senhor Deus podia dizer assim: entrem na igreja todo mundo, não se preocupem com a quantidade de pessoas, porque eu não vou permitir que um crente, ao participar de um culto, pegue
uma enfermidade. Mas, meus irmãos, Deus quer que nós usemos os nossos barquinhos, os nossos pãezinhos, os nossos peixinhos, os nossos talentos, os nossos dons. Deus coloca coisas na sua mão para que você use para a glória dEle. A alguns Ele dá barquinhos, outros dá barcões. A alguns Ele dá pãezinhos, outros dá pãezões. Nem sei se existe a palavra pãozão, mas está estabelecida agora essa palavra. Pãozão. A alguns Deus dá dinheirinho e dá dinheirão. Deus coloca coisas na sua mão para você usar para a glória dEle. Você não precisa trazer aqui na igreja, não é para trazer oferta aqui na igreja, não é isso que eu estou falando, não, senhor. Não, senhora. Eu estou falando que você tem as coisas nas suas mãos e Deus não precisa delas, porque Ele é o dono de tudo, é o Criador de tudo, Ele pôs na sua mão. Eu gosto tanto da declaração de Crônicas 29, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, quando Davi faz um levantamento de ofertas para a construção do templo, o povo traz tanta coisa que Davi tem que pedir para o povo parar de trazer contribuição para a construção do templo. Davi fala, chega, não preciso trazer mais. Mas quando termina, ele ora ao Senhor e fala assim, Senhor, tudo isso vem das Tuas mãos, e é das Tuas mãos que nós damos para o Senhor. Eu estive numa igreja que havia um momento de ofertório e quando terminava havia um responso cantado e dizia assim, tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas mãos Tu damos. Eu gosto desse pequeno responso, é um coro pequenininho, né? Tudo vem das Tuas mãos, Senhor, e das Tuas mãos Tu damos. Se é o barquinho, veio das mãos do Senhor. Se é o pãozinho, veio das mãos do Senhor. Se é o peixinho, veio das mãos do Senhor. Se é o seu talento, o seu dom que você tem para o serviço de Deus. Deus não precisa efetivamente. Às vezes acontece o contrário. Você olha e vê pessoas com iates e diz, mas eu só tenho um barquinho. É tão pequenininho. Não preciso. E o que adianta? Meu serviço é tão pobre, tão pequeno, não tem como eu ajudar. Eu não tenho voz para cantar, eu não sei pregar, eu não tenho o dom da pregação. Eu sou uma pessoa que fico lá no meu cantinho, tudo inho, né? Vocês já perceberam nesse sermão, tudo inho, tudo pequenininho. Mas Deus quer utilizar aquilo que nós temos. Veja em Marcos capítulo 4, versículo 1, por exemplo. Versículo 4, versículo 1 e 2, diz assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, olha o barquinho aí, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ou seja, aquele barquinho se tornou o púlpito de Jesus. Ele afastado da multidão, distância para que todos pudessem escutar, ele usou aquele barquinho, aquele bote, não sei o que é, certamente não era tão pequeno assim, porque Jesus muitas vezes usava o barco para atravessar com seus discípulos o mar, e se cabia 13 pessoas, não pode ser tão pequeno como nós imaginamos, não é? Ao menos 13 pessoas, mas era uma coisa carinhosa, dedicada ao Senhor Deus. Deus quer isto de você, meu irmão e minha irmã, quer que você se disponha a serviço do Senhor. O Senhor quer que você se disponha para a glória de Deus. Eu lembro de uma vez, numa lição missionária que eu escutei de uma menina que depois de uma pregação falando sobre o trabalho de missões no exterior, que precisaria enviar alguma coisa para lá, ela foi na frente com a sua moedinha, falou, não tenho muito, mas é o que eu queria dar, não estou pedindo para ninguém dar nada aqui na igreja hoje. Você dá aquilo que está no seu coração, mas estou dizendo, e aquela moeda, a história conta depois, foi o diferencial num determinado momento. Deus quer que você se disponibilize, Ele quer que você use a sua mente, que você seja responsável. Ele não precisa, Ele anda sobre as águas. Se a multidão apertasse Jesus, Ele sairia andando sobre as águas. Já estava fazendo tantos milagres, andou sobre as águas depois. Aliás, no relato de João, lá eu falei que é o capítulo 6, que fala a multiplicação dos pães e peixes, lá João acopla junto as duas histórias. Logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele vai orar, os discípulos saem no barco e depois ele vem andando sobre as águas. Os milagres todos juntos. O Senhor Jesus
Na verdade, Ele não precisa de nós, mas Ele quer que nós sejamos uma bênção em suas mãos. Esse precisar de Jesus é porque Ele quer você, me quer, apesar de nossas limitações, nossa pequenez. Eu não canto que nem fulano, eu não toco que nem Beltrano. Hoje eu estava lembrando de manhã e vou repetir da história de minha mãe. Ela era uma adolescente quando na igreja que ela frequentava na década de 40 faltou o instrumentista, não tinha quem tocasse. E ela se dirigiu ao pastor da igreja. Naquela época, ele, aliás, se dirigiu a ela e pediu que ela tocasse. Ela estudava piano. E minha mãe disse ao pastor que ela só podia tocar 3 hinos, que era a única coisa que ela sabia. E aquele pastor, então, diz a minha mãe que durante meses foram cantados apenas 3 hinos em todos os cultos, que era o que ela sabia tocar, enquanto ela estudava outros hinos para tocar também. Década de 40, a igreja presbiteriana do Brás, o pastor Reverendo Boanerges Ribeiro, minha mãe Edna Costa, solteira ainda. Foi assim que começou. E depois se formou no conservatório. Ela, quando faleceu, no dia antes de falecer, nós não sabemos exatamente a hora que mamãe morreu, foi chamada à presença do Senhor. No sábado ela esteve fazendo palestra e regendo, já com uma certa fraqueza. Ela estava fazendo 2 dias antes de ser chamada à presença do Senhor. Sabem? Deus quer o nosso barquinho. Deus quer você. Deus quer o que você tem na sua mão. Deus quer que você use para a glória dEle. Você tem capacidade de fazer grandes coisas, faça grandes coisas aos olhos humanos. Você tem capacidade de fazer pequenas coisas, faça pequenas coisas aos olhos humanos. Não se preocupe, que é o que Deus confiou a você. É isso que Ele vai cobrar de você. Lembra da parábola dos talentos? A um foi dado 3, ao outro foi dado 1, ao outro foi dado 5. São esses talentos que são cobrados. Deus não vai cobrar de você mais do que você recebe. E você não tem direito de olhar o que tem e falar, é tão pouco, é tão pouquinho. Deus é muito maior que isso, não tem o que eu fazer para a glória de Deus. Tem sim, tem sim. Eu não podia passar por esse texto e deixar de lado o barquinho. Eu não podia esquecer o barquinho. Esse barquinho é um símbolo de alguma coisa muito importante para nós. Eu, quando estava preparando o sermão, fiquei pensando, gente, o que tem aqui nesse trecho? Aqui a história dos espíritos do mundo. Sobre isso eu vou falar, se Deus quiser, quando nós voltarmos a esse assunto a partir do versículo 20, no domingo que vem. E eu vou referir essa questão dos espíritos do mundo e da reação dos escribas e fariseus. Se o Senhor permitir, domingo que vem vamos falar sobre isso. Mas não é disso que eu quero tirar desse texto. Eu quero deixar desse texto que nós precisamos usar a sabedoria para fazer aquilo que está a nosso alcance fazer. E agradecer a Deus pelo privilégio de poder servi-lo. Então, meu irmão, minha irmã, aqui presente aí, ao vivo, ou quem sabe depois, já vendo a gravação, depois ela vai ficar aí na internet, você vendo essa mensagem mais tarde, não ao vivo, seja o que for, coloque sua vida e seus talentos ao serviço de Deus. Jesus nunca foi uma pessoa incapacitada. No entanto, quando Ele veio ao mundo, e Ele dá esse testemunho em certa ocasião, àqueles que o seguiam, Ele abriu mão de tudo. Quando Paulo descreve a encarnação, lá no Filipenses capítulo 2, diz que ele esvaziou-se e assumiu a forma de servo, encarnou-se como homem. Aqui na terra Ele diz, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Muito provavelmente aquela casa citada, que nós já passamos por isso aqui no Evangelho de Marcos, a casa que ficou disponível para ele, não era dele, era cedida a ele, provavelmente. Claro, Jesus tinha a sua mãe, seus irmãos, já não se fala aqui em José nestes textos, sabemos que já tinha falecido, não temos notícia, mas Jesus não tinha onde reclinar e, no entanto, Ele serviu a Deus com tudo aquilo que Ele tinha. Claro, você vai dizer, mas é Deus encarnado, é o único homem perfeito. Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma. Ele chamou 12. Dos 12, um traidor, Ele sabia. Na prática, 11.
de todos os naipes, todos os tipos, profissões diferentes, preparos culturais diferentes, trabalho, especializações. Usou estes homens para fazer isso que aconteceu no mundo inteiro. Ele quer usar você também. Não fique aí guardando o que você tem. Use para a glória de Deus. E é isso que eu gostaria que nós tivéssemos em nosso coração.